Olá pessoal, aqui é Daniele Soares, estamos aqui com o nosso episódio 2 da temporada 2 do podcast Start Leader. Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí escutando o nosso podcast. E hoje a gente tem um tema, como sempre, né? Os nossos temas a gente procura trazer questões muito especiais para poder alavancar a sua carreira. E aí eu também queria dizer para você, né, para quem não me conhece, acessar lá a minha rede no Instagram, Daniele Soares Oficial, e também o meu site para conhecer os meus serviços, www.danielesoares.com.br, e também da minha querida amiga Liz, sou Liz Alves no Instagram, e a Liz também depois vai falar aí do canal dela no YouTube, que tá um chuchuzinho maravilhoso que vocês têm que conhecer. Então vamos aí direto ao ponto, né? A gente vai falar hoje, né, das questões de ser líder não precisa ser um peso. Será que você sente esse peso? Então, o que a gente vai tratar hoje aqui? Que ser líder, pessoal, não é uma corrida. É uma jornada e deve ser uma jornada de escolha e não de obrigação. E aí, para poder falar, né, sobre esse tema especificamente, a gente vai tratar sobre essas questões de sentir esse peso na hora de liderar. E sabe que eu acredito muito que esse peso, ele foi sendo construído com o tempo. E até eu falo bastante isso no canal, o quanto que se tem uma expectativa construída acerca desse ato de liderar, de que o líder precisa saber tudo, de que ele tem as respostas para tudo, né? Até quem não se inscreveu ainda no meu canal, Liz Alves, eu tenho uma série de vídeos sobre liderança na prática. E a gente precisa desconstruir alguns estilos de liderança que foram criados com o tempo, desde os anos 80, 90, né, Dani? Em que se colocou um peso muito grande nesse ato de liderar e que nos dias de hoje não fazem mais sentido, né? A gente vem desconstruindo esse modelo que foi formatado na década de 80, 90. Então, o primeiro estilo de liderança que foi construído foi o de líder-herói, né? Aquele que salva, que tem superpoderes, que tem aquele carisma, né? E é exatamente por isso que ele se tornou líder, né? Ele é líder porque, nossa, ele é que resolve todos os problemas, que dá todas as respostas. Então, fica com aquele arquétipo do líder, que isso também gera um peso, né? E também por se deduzir que ele tem talentos especiais, que ele é um profissional fora do comum e por isso ele vai ser denominado como líder, né? E assim também surgiu um estilo de liderança que por muito tempo foi colocado em prática, que é aquela ideia do líder manda e todos obedecem, né? Que vem de uma estrutura de gestão formatada em um modelo fixo de hierarquia. E tudo isso gera um peso enorme, porque se o líder ele manda e todos obedecem, significa que ele tem as respostas, que ele sabe a direção e ele sabe exatamente o caminho a seguir, tudo que precisa ser feito. Então isso gera um grande peso, porque se constrói uma expectativa e uma responsabilidade grande de que ele tem que ser o salvador de um time, ele é o centro do time, né? E se ele piscar, se ele for desatento, o caos se instala. Então imagina o peso do líder ser visto como herói ou ser visto como um comandante, como um grande governante, né? Onde tudo tem que passar por ele. Ele acaba ficando sobrecarregado de uma maneira equivocada. Não é um lugar que faz sentido nos dias de hoje, né, Dani? Sim, com toda certeza. E quando você falou aí, você recordou essa questão, né, da teoria do great man, do líder herói, daquele que é o máximo, que resolve todos os problemas, né, que tal, quando entra em cena tá tudo resolvido, né? Isso realmente traz um peso muito grande e isso foi tido como uma linha mestre de pensamento da liderança durante muito tempo. E a gente sabe que de fato não é assim que funciona, né? Dentro de um processo de realidade organizacional na atualidade, a gente tem várias outras questões de interação e de conexão que são importantes serem feitas para que de fato a liderança consiga ser exercida além do seu processo de poder. O poder em si, ele é um processo de organização, mas o exercício da liderança, ele tem várias outras interconexões, né? Tem uma capilaridade muito maior além disso.
Então, o que eu acho que é interessante a gente falar aí para quem está ouvindo a gente, né, que pode estar sentindo aquele peso ali, meu Deus, eu sinto esse peso na liderança, eu estou sentindo isso, né, não tá legal e tal. O que é importante, né, você que está ouvindo a gente? Né, é importante saber lidar, né, com os possíveis desafios da liderança. A liderança, de fato, é um desafio. E a gente precisa de aprender a analisar, né, os contextos da sua gestão. E aí, quando eu falo de contexto, eu falo de saber mapear onde você está. Quem é a empresa que você está, quem são as pessoas da sua equipe, quais os objetivos que estão envolvidos nessa relação de líder e equipe, como você vai desenvolver o seu caminho de conexão com as pessoas que estão com você nessa jornada. Porque se você não conhece essas questões aqui que eu estou colocando, de fato, tudo pode se tornar um peso ainda maior, porque o peso também vem do medo de encarar as questões, né, relacionadas à liderança. Então, quando a gente faz um processo de clareamento de todas essas questões que a gente está pontuando aqui, tudo fica mais leve, pode ter certeza disso. Então, eu acredito que a gente precisa de ter uma percepção completa de onde se está, como se está e, de fato, para onde que você está indo com o seu trabalho de liderança. E a gente tem que pensar o seguinte, pensemos numa seguinte situação. A gente está falando aí de liderança ser um peso. E qual que é o significado do peso? Segundo o site Khan Academy, é apenas outro nome para gravidade. Existe até aquela questão assim dos problemas gravitacionais, né? Quando você tem um problema gravitacional, você tem que deixar o problema lá. Porque você não pode lutar contra a gravidade. Você fala assim, a gravidade me incomoda. O que você vai fazer com a gravidade? Não tem muito jeito, né? Então não dá pra gente encarar a liderança como um peso, porque senão ela vai ficar algo muito complicado da gente levar. Ela vai sugar mais de nós do que nos impulsionar. O peso, ele de fato, ele é uma força que age, né, com o tempo. Mas a gente precisa de entender aqui que dentro do nosso contexto, a gente está falando desse peso, né, como se fosse um fardo que você sente, o que está de fato relacionado com o sentido ali da sua responsabilidade, das atribulações que você enfrenta no exercício da liderança. A gente sabe de tudo isso, mas isso não tem que ser um peso. O primeiro pensamento que você tem que ter a partir desse nosso contexto aqui é encarar os desafios e traçar estratégias. Então não encare como peso. Eu acho que essa é a primeira questão, né, minha amiga? Isso aí. E o quanto que a clareza, ela traz mais segurança, né? Porque ela te direciona para caminhos mais assertivos, porque tu sabe onde tu tá pisando, né? Quando tu não tem a clareza, tu não sabe o que vem daqui para frente. É tudo um mistério. Então isso gera mais medo e mais insegurança, né? E eu vejo assim que esse medo também pode gerar mecanismos de tu querer controlar tudo, de ter, daí tu microgerencia, tu não consegue delegar por conta desse medo, e que também tá muito ligado às questões do nosso ego, que o autoconhecimento pode nos ajudar a direcionar, e muitas vezes a gente acaba exercendo, seguindo esse modelo, né, de comando e controle, e essa liderança de comando e controle que muitos líderes ainda caem nessa armadilha, ela tem um contexto, né? Ela tem origem no surgimento da estrutura hierárquica, que é fruto de uma construção social. Então não veio do nada, não veio de um mecanismo apenas psicológico. Ela veio através dessa construção social para estabelecer a ordem, onde precisa de autorização para tudo, assinatura, né, a caneta do gestor para tudo, para que a ordem sempre seja mantida. E isso forjou, de certa forma, um estilo de liderança de comando e controle, criando uma falsa crença, né, de que o líder deve mandar e a equipe obedecer. Só que hoje os tempos mudaram e muito. Hoje não dá para fazer o top-down, goela abaixo. Hoje em dia as pessoas não estão mais dispostas apenas a seguir um chefe, obedecer, ouvir e obedecer. Elas precisam entender o porquê das coisas, né? Antes nem se falava tanto em engajamento, hoje esse assunto tá super em voga porque o engajamento depende das pessoas entenderem o sentido do seu trabalho, das suas tarefas. Isso é muito importante. E esse tipo de pensamento e comportamento, ele tem como efeito a concentração de poder e da tomada de decisão. E isso gera um peso gigante nas costas do líder por essa questão estrutural, que se antes soava como um fator importante, né? Nossa, é o líder que manda, é ele que tem a tomada de decisão.
Se isso era importante para a ordem, hoje só gera gargalos organizacionais, né? Porque esse modelo não contempla a complexidade do indivíduo, a diversidade, o cuidado com as pessoas, né? Então, assim, o quanto que lidar com a nossa complexidade já é difícil, imagina com a complexidade de cada um da nossa equipe, com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, que têm comportamentos diferentes, né? Isso é muito desafiador. Então, não é só dizer faz e obedeça, é entender todo o contexto da tua equipe e compartilhar, né? Engajar a tua equipe. É um movimento completamente diferente do que se via lá nos anos 80, 90. É porque vai muito além, né, amiga? Vai muito além dessa questão da gente dizer assim, não, eu tenho... Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É muito além desse contexto. Obviamente que quando a gente fala de um início de uma relação de comando e controle, no início de um processo de conhecimento de como que essas relações iriam funcionar no ambiente organizacional, lá na primeira Revolução Industrial, depois na segunda, é claro que se estava desenvolvendo, né, um conhecimento a respeito desses processos de relação. Só que isso teve uma evolução muito grande ao longo dos anos e não dá para se ter um modelo anterior, né, com o contexto da atualidade. E também a gente sabe, é importante a gente frisar isso, que a gente sabe que de fato, no exercício da liderança, a gente vai enfrentar desafios que talvez possam até nos assustar, mas nunca deve nos parar. Por isso que não pode ser um peso, porque o peso quando você segura, você para, né, fica ali parado. O peso tem que ser só na academia, né, amigo, para poder fazer exercício, ficar bem, né, ficar forte, enfim. Então a gente tem que, de fato, transformar a liderança em um processo de crescimento para nós, onde a gente vai aprendendo cada vez mais a lidar com os desafios, utilizando as técnicas corretas, as estratégias específicas, que é um dos objetivos do podcast Start Leader, é levar isso para você, para que você tenha as estratégias específicas para poder enfrentar os seus desafios. E aí tem uma questão importante que eu acho também mencionar dentro dessa circunstância de tratar a liderança como peso, que tem aquela questão da transição emocional que o líder passa quando ele sai de um contexto individual de atuação, ou seja, antes ele era o protagonista da sua carreira de forma individualizada, os resultados que ele conseguia dependiam exclusivamente do que ele fazia, e aí quando ele parte para uma questão de fato de exercício da liderança, onde ele tem que contextualizar as inter-relações para que ele consiga ter os resultados específicos no seu trabalho, onde ele precisa de fomentar os processos de conexão entre as pessoas e a sua conexão também entre a sua própria equipe, para poder de fato conquistar aquilo que é necessário, aí ele tem que passar por um processo de transição emocional. E existem alguns autores, né, na área de liderança que falam sobre isso, que é importante a gente trabalhar esse contexto dessa transição emocional, de perceber que o nosso contexto de atuação de carreira, ele mudou. O seu processo de responsabilidade mudou. Isso não tem que ser tratado como um peso, como a gente já falou, mas você precisa de compreender tudo aquilo que está em torno dessa sua nova condição. E aí perceber essa transição, entender das suas competências, trabalhar os seus gaps, né? Não ter medo de errar, isso é muito importante. Às vezes a gente carrega um peso muito grande, a gente fica com medo de errar. Não tem que ter medo de errar, não. Errar acontece, só erra quem faz. E não querer ser perfeito. Entender primordialmente que liderar é uma condição sua e não do seu cargo. Então você que de fato vai fazer com que a sua liderança tenha sucesso diante das atitudes que você desenvolver ali no seu contexto de gestão. Então vai muito além de um processo hierárquico. E aí, de fato, a melhor forma da sua liderança não ter um peso é cultivar o processo de autoconhecimento, de autoconfiança e se preparar constantemente para os desafios, de forma que, de fato, você se sinta seguro em todas as circunstâncias que possam aparecer. Porque quando a gente está preparado para uma situação, aí, de fato, a gente perde o medo e aquilo não se torna um peso. É um desafio, sim, mas quando a gente está preparado, a gente encara aquilo com muito mais segurança e muito mais tranquilidade. Então, trabalhar a autoconfiança é muito importante e compreender que as pessoas serão sempre pessoas. E a leveza na jornada é que nos faz flutuar, que nos faz andar mais rápido. Mas não com pressa. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, né? Você não pode ter pressa. A gente precisa, de fato, ter uma rapidez, mas uma rapidez estratégica. Então, é importante perceber essas questões. E aí, quando você fica com este peso, de fato, você não consegue evoluir.
você não consegue impulsionar o seu desenvolvimento. Enquanto tu falava, eu fiquei pensando, né? É assumir a nossa humanidade. E todos nós temos isso em comum. Todos nós temos a humanidade. Somos seres humanos, falhos, imperfeitos, em construção. Ninguém vai ser um super-herói, ninguém vai saber tudo. A gente não precisa ficar apegado a ter o controle da situação, saber tudo, resolver tudo. Vai surgir situações diferentes, que não vai estar nas nossas mãos. E tá tudo bem. Isso é o processo. O líder, ele é um ser humano como todos os outros. Ele não tem um superpoder. E assumir essa humanidade, as vulnerabilidades do ser humano, é que faz a liderança dele ser autêntica, sincera, faz ele ter empatia com a sua equipe, entendendo as suas vulnerabilidades, fica fácil também dele perceber a do outro e ter empatia, ter a generosidade, a compreensão, né? Fica mais fácil, né? Quando a gente se desarma dessa armadura às vezes tão pesada. E o mundo hoje não é mais o mesmo, né? A pandemia nos deu um grande chacoalhão. A gente não pode mais insistir em seguir modelos antigos, um modelo em que o líder ele era inabalável, onipotente, onipresente, né? Usando também as mesmas ferramentas que não cabem mais nesse mundo que hoje é tão volátil, né? E além disso, nós temos 4 gerações atuando no mundo corporativo hoje. E o grande problema é que essas estruturas convencionais usadas, né, para organizar o trabalho, a tomada de decisão, acabam sufocando esse processo de inclusão dessas 4 gerações, questão da diversidade, do que é diferente, não contempla, né? E também o engajamento fica mais complicado. Então, ao invés de estimular a colaboração, o envolvimento, a capacidade de um time de desenvolver visão do todo, né? Então, esse modelo antigo, ele separa, ele não agrega, né? A gente precisa se adaptar a essas mudanças todas no mundo. Então, os líderes, eles vêm sendo, sim, desafiados de forma constante, principalmente através da inserção da geração Z no mercado de trabalho. Então, além desse contexto de transformação que acontece em todos os dias, né, que exige uma mentalidade mais aberta, diversa, adaptativa, e um convite talvez até compulsório. Não é um convite gentil, né? É uma obrigação. A gente precisa estar atento a questões como essa, né? De saber lidar com a complexidade do outro e da nossa. Saber lidar com o que é diferente, saber lidar com gerações tanto mais velhas que a nossa quanto as mais novas. É necessário que o líder tenha atenção a essas questões, não dá mais para fechar os olhos para isso. Cada vez mais o assunto inclusão, diversidade, né? A geração Z nos convidando para refletir. Todo o convite que a pandemia trouxe, né, para a gente rever a questão da qualidade de vida, saúde mental, não há mais como andar para trás. Obrigatoriamente a gente precisa andar para frente visando a questão da complexidade do ser humano. E liderar é ficar de frente com essa complexidade, não só do outro, mas principalmente de si mesmo, né? De se compreender dentro desse contexto. E de fato, né, o quanto que alterou, né, todos os contextos de gestão. A pandemia ela trouxe muitas outras circunstâncias, muitos outros cenários que o líder teve que aprender a lidar e de fato impulsionou muitas mudanças que talvez demorariam um pouco mais para acontecer. Então hoje a gente tem lideranças atuando de forma remota, de maneira integral. Antes até já tínhamos, mas hoje isso aumentou muito mais. Então quanto a gente é provocado o tempo inteiro, né, nos contextos e os novos desafios que vão surgindo. Dito isso, né, o que eu acho importante a gente frisar, para a gente já ir chegando aí para o final do nosso bate-papo aqui, né, minha amiga, da nossa conversa, é dizer que de fato a liderança ela só se torna um peso quando a escolha é uma obrigação, quando de fato você está exercendo isso por obrigação. Quando isso não é uma escolha genuína que parte de você. Porque liderar é uma opção e vai requerer questões de enfrentamento de desafios e muitas outras circunstâncias que a gente já falou até aqui. Então você também tem que entender que quando você escolhe isso, né, a gente entende que você também é apaixonado por isso.
E aí você também tem que sentir as vibrações quando você conquista um desafio importante, quando a sua equipe realiza uma questão importante. Então, vibrar com as pequenas conquistas, com as grandes conquistas, isso é muito importante porque é o seu alimento emocional também para você se manter onde está. Né? Se a gente de fato está agindo dentro de um contexto de atuação de liderança por um processo de obrigação, realmente fica um pouco mais difícil da gente sentir uma certa satisfação. Então a gente também tem que pensar sobre isso. E aí é importante, né, já caminhando aí para as considerações finais, não só a gente perceber que de fato o peso da liderança ele não deve existir, mas sim um contexto de ter sempre as estratégias corretas para lidar com os desafios que são apresentados. Eu queria fazer aqui só um exercício assim, de pensamento, né, de uma comparação. Eu me lembro que eu fui assistir uma vez um filme que mostra, um filme inclusive baseado em fatos reais. Se não me engano o nome do filme acho que é Everest, eu não tenho certeza. Mas eles iam escalar o Everest, uma equipe toda preparada, né, uma preparação imensa, tudo ali, né, tinha os horários certos, o horário de ir, chegar até tal ponto, até acampamento 1, 2 e 3 e tal, usar tal corda para isso, para aquilo, para atravessar ali, para atravessar cá. Então, assim, o tamanho do desafio desse contexto, né, de você escalar uma montanha, né, e de você chegar no pico, que é o seu desejo, diante de todas as adversidades que são enfrentadas, né, desse exemplo aqui que eu tô falando. E aí quando você vê, né, todo o preparo que se tem que ter, todo o equipamento correto que se tem que utilizar, tudo aquilo que você tem que de fato, né, entender e compreender para encarar, né, essa subida, digamos, nesse exemplo que eu tô dando, é crucial. Porque se você não tem essas ferramentas ali, não tem um conhecimento de como utilizá-las, tudo o que acontecer de desafio pode te assustar muito e pode ser um peso muito maior do que deveria ser. Então eu volto a afirmar aqui para poder encerrar que se preparar constantemente, compreender das ferramentas corretas e impulsionar, né, tanto o seu processo de desenvolvimento no contexto da atualidade, entendendo tudo de novo que está acontecendo, é imprescindível para que você não tenha um peso dentro do exercício da sua liderança. Então eu acho que também utilizar das estratégias corretas para que de fato você aí encare, como eu disse lá no princípio, o peso de fato que a gente pode imaginar que é um peso, mas sim como um desafio, né? Os desafios que a gente tem que enfrentar. Então é isso. Vamos encarar essa montanha do Everest aí com todos os equipamentos possíveis que a gente possa, com todas as estratégias necessárias que a gente puder, né? Estando focado no objetivo que a gente precisa de alcançar e com os alinhamentos todos corretos e coerentes. É assim que a gente faz, que a gente consegue construir uma jornada dentro da liderança sem carregar peso. Isso aí, para encerrar, trazendo uma reflexão, né, que para mim tive que entender ao longo do tempo, né, que ver o líder como uma peça do time e não como o Deus que tudo vê e comanda, que vai levar a garantir que todo mundo vai conseguir subir ao pico do Everest de forma tranquila porque ele tá ali e ele vai dar conta de tudo. Ele vai dar a direção, vai cuidar das pessoas, porém de forma compartilhada. O líder, ele precisa sentir que se fortalece com a equipe, né? E não só ele que fortalece, ele se fortalece como peça do time e não como peça central, como o Deus do time, né? Por isso o líder precisa ser uma pessoa com capacidade integradora. Assim ele ganha força quando ele se integra ao time, em primeiro lugar, né? Para lidar com mudanças estruturais nas organizações que são tão desafiadoras, né? Que ele é o primeiro a receber o impacto da questão estrutural das empresas. Então fica aí a reflexão, né? Será que tu, líder, não está se colocando como uma peça central, como Deus que precisa suportar tudo? Isso muitas vezes acaba se tornando um peso, né? Porque a gente mesmo coloca esse peso querendo dar conta e abarcar tudo e saber tudo e com medo de encarar nossas vulnerabilidades, medo de dizer que não sei, medo do erro, né? O quanto que a gente se coloca aprisionado a tudo isso. E eu te agradeço, né, Dani, por mais um papo. Adorei. E a gente se vê no próximo episódio. Até já. Também agradeço você, minha amiga. Então, para poder encerrar, né, gente, eu queria dizer que, de fato, é um tema que a gente precisa aí de pensar e repensar. E como bem falou a Lisa agora, será que você não está
né, se cobrando demais também, porque às vezes a gente se cobra tanto, né, a gente fica com medo de não saber, né, de não querer perguntar. E não pode, né? Vamos trabalhar a nossa vulnerabilidade como algo natural da nossa existência. Ser vulnerável é normal, tá? A gente erra, a gente faz as coisas que de repente, não poderia ter feito diferente. Mas o importante é a gente compreender que a gente pode errar e que a gente pode pedir ajuda também. Então, um beijo para todo mundo e até a próxima, né, amiga?